uma pergunta, eu queria a tua opinião, porque pouca gente sabe. Dr. Rodolfo é um profundo conhecedor da guerra da Síria, já escreveu, já fez muitos trabalhos a respeito. Eu queria saber o seguinte: você vê alguma similaridade do modus operandi russo na Síria com a maneira que eles estão conduzindo a guerra na Ucrânia? Dá para fazer algum paralelo? Excelente pergunta. O que ocorre? A intervenção militar na Síria ela foi muito limitada no escopo, né, e de recursos. São só 4 mil homens agora, muito menos, metade disso. Focou muito na VKS para apoio aéreo cerrado, a utilização muito forte de Spetsnaz, de unidades de reconhecimento móvel de nível especial, e fundamentalmente apoio aos proxies locais, que são as milícias iranianas, ao exército de Bashar al-Assad. E, fundamentalmente, reestruturar componentes do exército de Bashar al-Assad que estavam completamente sobrecarregados e exaustos. Basicamente, o ISIS Hunter, a 5ª Legião e os chamados Divisão Tiger, né, que são extremamente eficazes. Né, que eles fizeram grande parte das vitórias das batalhas na Síria que foram vencidas foram através dessas unidades. A similaridade que eu vejo em relação ao escopo de médio prazo. A Rússia, ela, quando interveio em 2015, ela objetivava a retomada do controle do regime de Bashar al-Assad para grande parte do território sírio, fundamentalmente em 2 a 3 anos. Né? Isso eu vejo até mais similaridade em relação a essa guerra da Ucrânia por parte da Rússia em relação à guerra da Chechênia, em que começou tudo muito errado e ruim do ponto de vista tático, do ponto de vista estratégico na Primeira Guerra, e na Segunda Guerra houve uma reconfiguração estratégica com a retomada da iniciativa. Então, eu creio que há essa similaridade para uma visão de médio e longo prazo. Engana-se quem pensa que a Rússia ela guerreia com visões de curto prazo. Geralmente, quando faz, professor, o senhor sabe muito bem, comete equívocos estratégicos muito graves. Vamos pegar exemplos de guerras de curto prazo que a Rússia acabou falhando muito gravosamente. A Guerra de Inverno na Finlândia, a guerra, né, posterior à Guerra Civil, né, de 1918, a Guerra Polonesa, né, em 1919 a 21. Então, consequentemente, são exemplos. Né? Agora, a médio e longo prazo, a Rússia ela consegue, pela quantidade de recursos naturais, população, capacidade industrial, se reconfigurar. Se ocorrerá isso agora ou não sabemos. Né? O Rodolfo, eu queria, uma outra coisa que eu queria aproveitar para explorar o seu conhecimento aqui. Você vê, nós vimos, depois que o Surovikin assume, né, a gente vê diversos ataques à infraestrutura ucraniana, isso que a gente já vinha cobrando, a gente debate muito, para quem não sabe, nós temos um grupo bastante restrito aqui, o Dr. Rodolfo está nele, a gente debate entre nós ali, muita coisa que eu trago aqui à noite para vocês, gente, foi coisa que a gente já debateu durante o dia, eu ouvi o pessoal, todo mundo dá o pitaco, e a gente vai formando um painel na cabeça, que eu acho que é a melhor forma de se trabalhar, na verdade, pouca gente sabe disso, as pessoas acham que as decisões militares, elas são autocráticas. Não é bem assim, gente. É decisão colegiada. Você escuta o Estado Maior e vai formular uma decisão em cima daquilo que os especialistas apresentaram. E a gente sempre vem debatendo que o Putin estava cozinhando galo, enrolando etc. Por que você acha que eles demoraram tanto? Você tem alguma ideia do porquê que eles demoraram tanto para atacar a infraestrutura ucraniana? Excelente pergunta, professor. Excelente posição. O que ocorre? Inicialmente era uma operação de demonstração de força, na qual se buscava a capitulação do regime ucraniano e a instituição de um regime fantoche, um regime obediente, um regime pelo menos neutro em relação ao componente estratégico crítico à Rússia. E, portanto, havia uma certa decisão política de preservar essa infraestrutura para se restabelecer a sustentabilidade desse regime fantoche. E por que demorou muito? Demorou muito justamente porque se considerava ainda a possibilidade de haver acordos políticos, de modo que o regime ucraniano conseguisse ter funcionalidade e a sociedade ucraniana pudesse ter uma visão de neutralidade. Parece que não, como o senhor muito bem falou, embora o Putin, né, seja um líder inconteste da Rússia, há fortes componentes ali decisórios no âmbito do Kremlin. Um componente que ainda acreditava
em um alinhamento ocidental, com várias tentativas de acordos secretos. Vou citar alguns de como esses acordos geraram essa expectativa. E aquelas dos chamados falcões, que acreditavam só na ruptura com o Ocidente e numa escalada do conflito. Diante da perda de Kharkiv, Izium, Kupiansk e Balakleia, houve uma pressão muito forte dos falcões para finalmente atacar a infraestrutura energética e de transporte da Ucrânia. Essa contenção era uma decisão política. Tem algo que as pessoas, principalmente pela carga sentimental, não conseguem entender o componente antropológico e cultural desse conflito, professor. Olha só, eu tive a oportunidade de fazer cursos, intercâmbio em vários países da minha área. Eu fiz um curso lá, na Rússia. E a proximidade cultural, familiar de um russo com um ucraniano é algo fora do normal. Qualquer russo, principalmente moscovita, tem um parente na Ucrânia, tem um amigo na Ucrânia próximo, teve um avô que lá morou, uma avó, um parente distante que lá viveu. É muito complicado aceitar uma guerra total, uma operação numa área civil que mate 50 mil civis, 100 mil civis. Não é porque a Rússia é boazinha, não. O aspecto cultural seria muito forte. Tanto que, vou citar um exemplo para o senhor, os ataques à infraestrutura energética de Kharkiv, a própria população local, que parece que não, mas tem uma parte da população em Kharkiv que quer realmente uma anexação russa ali, não é majoritária, mas existe, questionou e criticou por que nós vamos pagar o preço disso. Se nós acreditamos que a Rússia seria capaz de aqui avançar e agora ataca a nossa infraestrutura e nós não temos condições nenhuma de subsistência. Então, o componente cultural, familiar, foi muito crítico. É muito crítico ali, é difícil de poder explicar, entendeu? É difícil para nós que estamos de fora nem compreender. Mas se você analisar diversos artigos, isso aí foi muito falado, entendeu? No âmbito da mídia russa, entendeu? E isso poderia desestabilizar a sociedade russa. Aceitar, por exemplo, uma operação que matasse 50 mil civis só em Kharkiv, 100 mil civis só em Kiev. Então, vamos aqui retomar. Até 2014, o maior parceiro comercial da Ucrânia era a Rússia. Havia isenção de vistos, intercâmbio cultural, intercâmbio educacional, intercâmbio tecnológico, intercâmbio militar. Então, é algo muito recente. Então, a forte influência política sobre o Kremlin, até determinado momento, para que mantivesse o escopo de uma operação militar baseada fundamentalmente em manter os ganhos territoriais e avançar sobre Donbass. Agora não, agora, diante até dos atentados que houve na Crimeia, houve uma pressão muito forte da classe política, até do Partido Rússia Unida, que é o sustentáculo do poder do Kremlin, cobrando esses ataques à infraestrutura energética, fundamentalmente. E gostaria de destacar que, atualmente, 40% da Ucrânia está sem energia. Não é dado o achismo meu. A RDEK, RDEK, que é a empresa energética ucraniana, já afirmou que 40%, e cerca de 10 milhões de consumidores ucranianos estão sem energia elétrica.